Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos comentar a proposta de redação do Enem de 2025. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, que já passou, mas para o ano que vem, para o vestibular, para outras provas por aí. Então, vamos lá, vamos começar a analisar esta prova, né? Tá aqui a prova, né? O assunto, então, era perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, né? E aí tínhamos, então, 6 textos motivadores. Uma primeira observação, né, que eu acho que causou a confusão de alguns estudantes, é que desta vez eles apresentaram a proposta de redação antes dos textos motivadores, né? Nos últimos anos, a proposta de redação vinha depois dos textos motivadores, né? A primeira coisa que aparecia, na verdade, eram as instruções para a redação. E aí eles informavam ali a delimitação, né, o número de linhas, enfim, vários detalhes a respeito da redação, como é possível anular a redação, enfim, né? E depois vinham os textos motivadores e, por último, então, a proposta de redação. Desta vez, começaram pela proposta de redação, né? Teve gente que ficou confusa, a proposta de redação não estava destacada, não estava em negrito, né? Então, ficou difícil de localizar o tema, né? Alguns estudantes perderam um tempo com isso, mas tudo bem, este era o assunto, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, né? Hoje de manhã, alguns estudantes vieram me procurar para me dizer que eu tinha acertado o tema da redação. É um exagero, né? É claro que eu não acertei, não tinha como acertar exatamente esse tema, né? Um tema muito específico, muito difícil, embora, claro, eu tenha trabalhado vários temas ao longo do tempo, especialmente neste ano, vários temas relacionados a esse assunto do envelhecimento e do cuidado com o idoso, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. O tema me parece que era um tema fácil, acessível, né? Afinal de contas, muitos veículos de comunicação têm discutido, né, a respeito do envelhecimento, a respeito da valorização do idoso, do respeito ao idoso, né? Isso tem sido tema também de vários filmes, livros, né? Vocês podiam citar, por exemplo, Substância, né, um filme com a Demi Moore, que quase levou o Oscar de melhor atriz, né? Acho que era a atriz que merecia o Oscar na última edição. Vocês poderiam citar um filme argentino maravilhoso chamado Elsa e Fred, que depois ganhou uma versão hollywoodiana, né? Alguns estudantes eu sei que citaram Up, Altas Aventuras, acho que também é um filme adequado para a proposta, né? Dava para citar aquele livro da Simone de Beauvoir, né? A Velhice, ou Envelhecer, agora me fugiu exatamente o título, mas enfim, a Simone de Beauvoir escreveu sobre o assunto, né? Dava para citar o Estatuto do Idoso, dava para citar a Constituição Federal, enfim, tínhamos vários documentos, vários filmes, obras, né, que abordam esta realidade, né? E claro, como é um assunto que tem aparecido com frequência na imprensa, um bom professor está atento a isso, está atento a esse tipo de assunto, né? E um bom professor deve ter levado um assunto semelhante para os seus estudantes, que foi o que eu fiz com os meus, né? Então, por exemplo, lá no início deste ano, 17 de março de 2025, levei esta proposta de redação aqui para uma turma, né? Aqui eu pedia para eles escreverem sobre desafios para a garantia do acesso de idosos aos serviços de saúde no Brasil. Este era o tema da redação, né? Desafios para a garantia do acesso de idosos aos serviços de saúde no Brasil. Eu confesso que já nem sei de onde é que eu tirei essa proposta de redação, ou se eu a formulei, né? Mas enfim, o fato é que é uma proposta que, de alguma forma, tinha muita relação com o tema da redação deste ano, né? E quem escreveu, então, sobre essa redação, acredito que estava preparado para escrever sobre o tema do Enem de 2025, né? Além do mais, um dos textos motivadores tratava especificamente do envelhecimento, né? Então, isso, temos esse infográfico aqui, retirado da Agência Brasil, né? Depois, no dia 10 de abril,
deste ano também, 2025, eu levei uma proposta de redação sobre etarismo, né? Etarismo a partir de um texto da escritora Marta Medeiros, mas aí era uma proposta de redação no modelo da URGS, né? Que é um pouquinho diferente do modelo do Enem, né? O estudante precisa se posicionar a respeito do texto e concordar ou divergir da autora, né, da Marta Medeiros no caso, e deve imaginar que o seu texto vai ser publicado num jornal, aqui eu formulei aqui a ideia de que o texto seria publicado no jornal da universidade, né? Enfim, então temos uma dinâmica diferente. Mas na semana do Enem, né, eu levei esta proposta de redação aqui, né, ó, dia 4 de novembro, né, uma semana antes, na verdade, né, não, na semana do Enem, precisamente. Na verdade, uma semana antes disso, né, na última semana de outubro, os meus estudantes vieram com essa ideia de que o tema poderia tratar dos idosos, né? Aí eu disse, bom, já que eles estão me provocando, vou trazer, como última proposta de redação antes da prova, um tema sobre os idosos. E aí, preparei uma redação sobre, desafios para a efetivação do cuidado com a pessoa idosa no Brasil. Desafios para a efetivação do cuidado com a pessoa idosa no Brasil. Este foi o tema que os meus estudantes, sobre o qual os meus estudantes escreveram agora, né, na última semana antes do Enem, né? Claro que esse texto, essa proposta, foi pensada a partir da provocação deles, eles que trouxeram isso, né? Eles vinham me apontando sugestões a partir de temas relacionados a minorias, né? Muitos estavam apostando num tema relacionado à homofobia, né? Eu vi alguns professores pela internet falando em gordofobia, né? E os meus estudantes também falaram, então, com relação aos idosos, né? Acharam que este poderia ser um tema, então preparei um tema relacionado a isso, né, pensando nessa questão do cuidado, né, do cuidado com a pessoa idosa, né? Afinal de contas, os idosos, enfim, com frequência são rejeitados pela família, com frequência são rejeitados no mercado de trabalho, né, sofrem preconceito, enfim, e na verdade é uma população ainda muito ativa, uma população em geral bastante preparada, uma população com muita experiência, né, uma experiência que deve ser compartilhada, né? Os mais jovens certamente têm muito a aprender com os mais velhos e deveriam valorizar esse conhecimento, né? Então é algo que, enfim, merecia realmente ser tema da redação do Enem. Acho que o Enem acertou bastante ao usar esse tema do envelhecimento como tema da sua proposta de redação, né? E acho que é isso, esses eram alguns argumentos, inclusive, que poderiam ser explorados, né, na redação do Enem deste ano, né? Então, acho que foi um tema muito interessante, acho que as notas serão boas, acho que teremos uma quantidade maior de estudantes alcançando a nota 1000, até porque neste ano os estudantes já sabem que devem evitar o repertório de bolso, né, o repertório coringa, quer dizer, acredito que muitos estudantes devem ter utilizado, então, repertórios adequados à proposta de redação, né? Imagino que muitas redações devem ter citado Substância, muitas redações devem ter citado Up, muitas redações devem ter citado a Simone de Beauvoir, o Estatuto do Idoso, a Constituição, enfim. Então, acredito que teremos notas realmente bem melhores que as notas de 2024, né? Mas é isso, pessoal. Fiquem atentos, fiquem ligados, né? Eu não gosto de ficar me gabando, né, por ter trabalhado temas tão parecidos com o tema do Enem, mas a verdade é que eu trabalhei, e este tema aí, né, que eu indiquei por último, que eu apresentei por último, que eu trabalhei no dia 4 de novembro, né, este tema sobre os desafios para a efetivação do cuidado com a pessoa idosa no Brasil, é um tema que eu também já tinha apontado aqui no canal, né? Ali nos meus últimos palpites aqui para o tema da redação do Enem de 2025, eu apresentei este tema como uma possibilidade de tema para o Enem. Era o último tema da lista, né? No último vídeo eu apresentei 9 temas possíveis e o último deles era justamente esse daqui, os desafios para o cuidado com os idosos. Então, fica ligado aqui no canal para mais conteúdos como esse, né? Em seguida vamos voltar a conversar sobre o vestibular da URGS, né? E é isso aí, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas. É isso aí, valeu, valeu, feito!